Olá a todos, bem-vindos de volta à aula 7. Vamos falar a parte 2, falar um pouco sobre materiais, tecnologia e influência de diversos fatores na operação de um módulo fotovoltaico. Muito bem. Bom, inicialmente aqui, em termos de tecnologia, nós já discutimos bastante, né, quando falamos de células solares. Os diferentes materiais eles apresentam diferentes energias de gap, que é aquela barreira de energia, né, ou banda de energia proibida, como os engenheiros costumam falar. Aquela barreira de energia a partir do qual o fóton tem que ter aquela energia para ser aproveitado por um módulo solar, né? Então, isso que caracteriza o principal fator aqui, né, de cada tecnologia. Então, a gente tem, por exemplo, o silício. Ele tem um gap de energia tal que o comprimento de onda de corte dele é na faixa aqui dos 1100, entre 1100 e 1200 nanômetros, né? Então, por isso que isso vai a zero aqui, tem uma curva, um aproveitamento diferente para cada comprimento de onda. Desculpa, eu não expliquei aqui, né? Aqui está a resposta espectral, que é a resposta do material à luz, né? E aqui, ó, essa linha azul com a área laranja, ela é o espectro do Sol, a irradiância do Sol. Então a gente compara diretamente essas linhas com o espectro do Sol para saber qual é a parcela dos fótons solares que cada material está aproveitando, né? Então a gente vê que o silício aproveita melhor os fótons, ó, nessa faixa do infravermelho, né? O arseneto de galho, por sua vez, tem um gap de 1,42 eletronvolts, o que dá um comprimento de onda de corte de 870 nanômetros, que é mais ou menos aqui, né? Bom, para fazer essa conta, gente, lembra lá da relação entre energia, né, e frequência da luz, e aí depois entra a relação de frequência para comprimento de onda. Para resumir, E é igual a HC sobre lambda. Vou escrever isso aqui para quem não lembra dessa relação, né? Se a gente está falando de fótons, essa energia aqui é válida, né? Essa relação é válida e enfim. E aí então o arseneto de galho tem esse comprimento de onda de corte, né? De 870, então ele responde melhor no visível, né? Então já é diferente do silício. O silício amorfo, por sua vez, ó, ele já tem essa curva de resposta espectral. Ele já é melhor para espectros que tem mais azul e roxo. Como assim para espectros que tem azul e roxo, Daniel? O espectro do Sol não é esse? Sim. O espectro médio, aquele espectro padrão, né, de 1000 watts por metro quadrado. Só que em diferentes regiões da Terra, o espectro do Sol muda. Então, quanto maior a latitude, geralmente mais azul o espectro tem. E aí, por exemplo, usar módulos de silício amorfo, em princípio, traria vantagens pela absorção, né? Enfim, em termos de tecnologia é isso. Ela pode se adaptar à realidade do local em termos de espectro, tá? Aqui tem algumas informações, né, dos valores das eficiências dos módulos nos últimos anos. Então, esse aqui eu tirei da versão 54 da tabela de eficiência da célula solar, publicada naquela revista que eu já falei, né, Progress in Photovoltaics, Research and Applications. Isso aqui é de 2019. Já tem versões mais atuais, peço desculpa aí, eu poderia ter visto, mas enfim, os valores não fogem muito do que estão aqui, do que já está aqui. Então aqui, a eficiência de uma célula de silício mono, a eficiência recorde 26,7. Para o módulo cai um pouquinho, 24,4. Tá? Eficiência do módulo de silício poli, hoje da casa dos 20% recorde. Tá? Na loja, lá na indústria, no comercial, está um pouco menor. Módulo de SIGS, 19%. Módulo de CDTE, 19% também. Essas são as faixas de valores que vocês podem se basear para consultar no mercado. Um pouquinho menos que isso, como eu já falei. E aqui os coeficientes térmicos de cada tecnologia. A gente já discutiu na aula 7, parte 1, que cada material apresenta um coeficiente de perda por temperatura, né? Então, quanto mais a temperatura se eleva, menos potência o seu módulo entrega. E aí, para cada tecnologia está aqui. Então, por exemplo, silício cristalino é o que tem a maior perda, cerca de 0,5% para cada grau Celsius. Ou seja, se você tem um aumento de 20 graus Celsius em relação à condição padrão de teste, você vai ter aí 20 vezes meio, né, que vai dar 10. Você vai ter uma perda de 10% da sua potência com uma alteração de 20 graus Celsius.
Bom, vamos começar a falar agora das influências externas e internas na operação de um módulo, né? A primeira delas é o sombreamento. Então, quando o módulo está sombreado, isso tem impactos na potência final que ele entrega. A gente deve lembrar que as células solares no módulo geralmente estão conectadas em série. E aí, para quem já viu aquelas luzinhas de Natal pisca-pisca antigas, sabe que se você tira uma lâmpada daquela, elas geralmente são conectadas em série, tira uma lâmpada daquela, todas as outras lâmpadas param de funcionar. Então, em teoria, se uma célula solar no seu módulo quebra ou está totalmente sombreada, em teoria, em princípio, o seu módulo solar não funcionaria. Só que aí, pensando nisso, os fabricantes bolaram um sistema para evitar essas perdas, né? Que são os diodos de bypass, que a gente já vai discutir no próximo slide. Então, os diodos de bypass fazem com que aqui ó, você tem a curva em azul, é a curva esperada, é a curva com sol pleno. Se você tivesse um módulo sem diodo de bypass, em que apenas uma célula foi sombreada, um pombo pousou em cima de uma célula, a corrente ia drasticamente próxima a zero. Porém, com o diodo de bypass, o que você faz é deformar um pouquinho a curva, como eu vou falar. Então, basicamente, o que acontece aqui, se vocês lembrarem da composição da curva IV de um módulo, é que um determinado número de células saiu da composição da curva IV. Ó. E você fica com uma curva V estranha, mas é a composição das células solares. Muito bem, vamos então falar dos diodos de bypass, gente. Como a célula solar, o módulo solar funciona, né, mediante esse recurso. Bom, esse aqui é a tecnologia atual, geralmente é assim, tá? Você tem um módulo solar, aqui é um módulo de 60 células. Então, o que acontece hoje é que os fabricantes dividem essas 60 células em grupos de 3, tá? Então, você tem 20 células num grupo e você instala um diodo de bypass para essas 20 células. Se der problema com uma dessas células, seja que ela esteja quebrada, por exemplo, essa célula morreu, ou pelo fato dela ter quebrado, entrou umidade naquela região do módulo e aquela célula se danificou, ou se você tem um sombreamento local e essa célula deixa de funcionar, o que acontece é que o módulo só perde estas duas fileiras. Por quê? Porque o diodo de bypass atua, então a corrente ó, que estava vindo, ó, a corrente que estava vindo por aqui, então aqui é o positivo, então a corrente está saindo daqui, né? Então a corrente está entrando aqui, então a corrente que estava vindo para cá, aí ela estava vindo para cá, e aí naturalmente ela queria seguir este caminho aqui, ela ao invés de fazer isso, ela passa direto pelo diodo de bypass. Já vamos ver como. E aí sim ela cruza aqui essa linha, essa linha, essa linha, essa linha e sai. Tá? Então é basicamente isso que acontece. Então o diodo de bypass evita que as perdas sejam maiores do que poderiam. Ah, Daniel, então o melhor seria colocar um diodo de bypass por célula. Perfeito. Não sei se é economicamente viável, mas os fabricantes fazem isso que está aí na tela. Eles agrupam em 3 linhas e colocam 3 diodos de bypass. Tá? E aí, se uma célula sai, as 2 linhas saem também. Bom, vamos tentar entender como funciona esse diodo de bypass, né? Então aqui eu estou supondo ó, que eu tenho a trilha 2 com sombreamento. Tá? Ou seja, uma célula da trilha 2, ou mais de uma, não estão funcionando, ou estão funcionando com uma operação muito baixa. Então aqui eu vou colocar a situação mais drástica. Não estão funcionando. Tá? O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos fazer aqui as nossas estimativas. Ó. Então, aqui é o meu negativo. Né? Geralmente é o ponto de referência no potencial. Então esse ponto do sistema tem V igual a 0 volts. Tá? E aí lembra-se que a gente tem lá as 20 células. E aí a corrente passou né, por 20 células. E aí essas 20 células estão em série. Eu tenho uma tensão. Aqui eu estimei bem para cima. Né? Na verdade eu deveria colocar um valor menor.
Vamos estimar que essa linha inteira, não são 20, são mais células. Essa linha inteira gera uma tensão de 20 volts. Tá? Então, essa tensão está ativa, né? As células da linha 1 estão funcionando. Então, está aqui, a corrente entrou, passou pelas N células e veio para esse ponto que está aqui. Beleza. Esse diodo não foi acionado. Por que ele não foi acionado? Ó, deixa eu limpar aqui. Esse ponto tem um potencial de 0 volts e esse ponto tem um potencial de 20 volts, na minha estimativa aqui maluca, tá? Bom, o diodo só passa corrente na polarização direta. Então esse diodo não vai ser atuado. Por quê? Porque a polarização é reversa. Ó, 20 volts aqui, 0 volts aqui. Legal, esse diodo não foi atuado. Vamos ver o próximo. Lembrando que a linha 2 está com defeito. A linha 2 está com defeito, esse ponto tem 20 volts de potencial. E aí, em princípio, não está passando corrente elétrica nessas células que estão aqui. Eu vou ser bem drástico aqui, tá? Não é o caso, mas eu estou supondo que essas perdas levam a tensão dessa linha toda a 0. Então, o ponto aqui, ó, é um ponto que tem 0 volts no seu diodo, no seu ponto de saída do diodo. Bom, nesse caso, esse diodo está polarizado na direta. Ó, um potencial positivo de 20 volts e aqui está 0. Então, a corrente vai fluir por aqui e não por aqui. E aí, depois, eu tenho aqui um ponto de 0. Eu tenho, deixa eu apagar aqui para não ficar muito sujo. Eu tenho um ponto de 0. Eu vou estar gerando nas células aqui um potencial próximo a 20 volts. Nesse ponto aqui, onde as células se conectam no final, vai ter um potencial de 20. Esse diodo está na reversa, ele não funciona. Então, no final das contas, ó, só a corrente vai entrar aqui, vai passar pelas minhas células, não vai passar pela linha 2, vai passar por aqui, vai passar pelas células da linha 3 e vai embora. Tá bom? Então, esse é o fluxo natural da corrente aqui. Tá? Muito bem, só que se a gente tivesse a operação plena, aqui é T20, né? Aqui é um T40, né? E aí, a diferença de potencial nesse diodo é tal que ele também está na reversa. Ele não funcionaria em condições normais. E a corrente fluiria por todas as células, né? Então, ela fluiria pelas células, gerando o máximo de potência do seu módulo. Espero que tenha ficado claro. Eu vou voltar aqui um slide só para vocês verem como estão conectados aqui, né, os diodos de bypass. Ó, então, a corrente entra aqui, ou ela vai para o diodo, ou ela vai para essa linha, entendeu? E aí segue aqui, vai por aqui, e aí ela fecha aqui. E aí, mais uma vez, ou ela vai para o diodo, ou ela vai para essa linha e fecha aqui. Ou ela vai para o diodo 3, ou ela vai para essa linha e no final sai por aqui. Muito bem, gente. Ok, então, influência do sombreamento é isso. A gente pode perder uma linha, mas o módulo continua funcionando. É óbvio que eu não quero ter sombreamento. A condição ideal é sem sombreamento, mas isso pode acontecer. Ali eu falei de um sombreamento local, né? É claro que o impacto do sombreamento geral, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que é o efeito da irradiância, né? Então, a temperatura de um módulo fotovoltaico ela depende de fatores externos e internos. Então, temperatura, a gente sabe que tem a ver com a agitação dos átomos que estão naquele material, né? Ou das moléculas, enfim. Geralmente é um fator interno, mas você pode ter fatores externos que estão cedendo calor, né? Que fazem o seu sistema vibrar mais. Quais são fatores externos? Temperatura ambiente. Então, quanto maior a temperatura ambiente, obviamente seu módulo está conectado à temperatura ambiente pelo ar, pela sustentação, seja lá como for. Então, isso influencia na temperatura. A velocidade e direção do vento, né? Então, se você coloca o seu módulo de uma forma que pode passar vento por ele, ótimo. E aí resfria, e o que é bom, né? E a forma de fixação. Então, aqui eu tenho dois exemplos, ó.
uma mais próxima, grudadinha no telhado, ainda assim com passagem de vento, né? Tem gente que instala colado, chapado no telhado, que não é aconselhável, você não permite convecção e retirada do calor do módulo, né? Ou uma estrutura de fixação que deixa uma área bem aberta debaixo do módulo. Esse é perfeito para reduzir a temperatura, né? Mas muitas vezes não é possível. Então, no modelo final, total, a gente tem que levar em conta a irradiância, né? Temos que levar em conta a temperatura ambiente, o vento, né? E é isso, tá? Bom, existem efeitos internos que aumentam, que influenciam a temperatura da célula, ou do módulo, no caso, né? Das células e, consequentemente, dos módulos. Então, a gente já discutiu isso em aulas anteriores. Ó. A recombinação não radiativa ela gera calor, lembra? Então, aqui, ó, quando você tem um elétron, um para-elétron buraco que já foi gerado e ele se recombina de forma não radiativa, ele gera calor na rede. A termalização, lembra? Quando um fóton muito energético é absorvido, o para-elétron buraco é gerado com alta energia cinética. Ele vai dando pancadinhas na rede e ele termaliza, né? Ele perde essa energia e aí você tem essa energia sendo cedida para a rede em forma de calor. Absorção por portadores livres. Então, um fóton de baixa energia, que geralmente iria passar pelo seu dispositivo batido, transmissão, né? Ele pode ser absorvido por um portador que já está livre, por um elétron que já está na banda de condução. Isso não é bom. Por quê? Porque esse elétron vai ganhar energia, né, vindo do fóton, só que ele vai termalizar. E com isso, essa energia aqui do fóton que foi absorvida é perdida na forma de calor, né? Ressonâncias plasmônicas. A gente lembra que tem metal, interface de elétrico-metal ali na sua célula solar. Então, dependendo da forma que você estrutura o seu metal, lembra que tem fingers, né? Tem metais com determinados formatos. Então, dependendo disso, você tem as ressonâncias plasmônicas, né? Que é a vibração dos elétrons no metal, e isso pode absorver a energia da luz e vai esquentar o seu metal, esquentar a sua célula, dentre outros fatores, tá? Bom, e aí, Daniel? E qual é a influência da temperatura no módulo? É a mesma influência que numa célula, né? Então, quando a temperatura aumenta, a gente sabe que o principal fator que influencia é o fato do gap de energia diminuir. Quanto menor o gap de energia, mais fótons são aproveitados, maior a corrente, ó, ISC aumenta. Só que com um gap menor, a VOC diminui. Lembra que a VOC é dependente do gap. Bom, dependendo da relação entre esses fatores, né, como a eficiência depende do produto deles, a eficiência poderia aumentar ou diminuir. Mas, aqui tem os dados do datasheet desse módulo da Canadian, onde inclusive eu tirei essas curvas IV, a gente vê que os coeficientes de temperatura eles são da seguinte forma. Ó. O coeficiente da corrente é positivo, só que ele é pequeno. O coeficiente da tensão ele é negativo e é bem maior, ó, quase uma ordem de grandeza maior do que o da corrente. Com isso, levando em conta esses dois fatores, a potência acaba sendo reduzida para cada grau Celsius que incrementa. Tá? Ah, Daniel, e se eu baixar a temperatura? Melhora? Melhora. Tá? Então, esse ganho aí, né, se a temperatura for negativa, se diminuir, quer dizer, a variação de temperatura for negativa, esse aqui vira mais, né? E aí você tem um aumento de potência. Vamos olhar aqui essa curva do módulo da Canadian, as curvas IV. Ó. Em vermelho aqui, eu tenho a ISC mais ou menos padrão, em condição de teste, né? E a VOC, ó, 25 graus Celsius. Se eu aumentar a temperatura para 45, a VOC diminuiu bastante e a corrente ó, aumentou um pouquinho de nada. Se eu aumentar mais 20 graus Celsius, a VOC vai reduzir ainda mais, ó, de 37 e pouco para 32, 5 volts, mais de 10%, né? Enquanto que a corrente saiu aqui de 9 e pouco para 9,5, né? Ou seja, mudou muito pouco. E aqui também tem, mostrando, né, caso a temperatura diminua. Olha lá, a minha VOC melhorou, ó, e a corrente diminuiu um pouquinho. Tá? Então é isso, temperatura alta, pior para o módulo, tá bom? Então é isso.
E a intensidade da luz, para finalizar, né, a irradiância, eu vou levar em conta, eu vou chamar de C aqui o número de sóis. É claro que a gente só tem um Sol, né, aqui no sistema solar, mas quando a gente fala 2 sóis, 3 sóis, é quando eu concentro, né, eu uso lentes ou espelhos para concentrar a luz do Sol que estava vindo numa determinada área para uma área menor. Então o fator de concentração é a razão entre as duas áreas, pode ser maior que 1, né? Então eu posso aplicar 1000 sóis numa célula solar, enfim, a eficiência dela aumenta, a gente já discutiu isso, né? E um C menor que 1 significa uma condição de menor irradiância, como, por exemplo, nuvens. Qual é, Daniel, então, o impacto da irradiância? Nós já discutimos que a luz influencia muito a corrente. Então vamos ver aqui, ó, exatamente. Aqui tem o mesmo módulo da Canadian, no datasheet tem aqui as curvas IV sobre várias condições de iluminação, né? 1000 watts por metro quadrado é o valor padrão de caracterização. E olha só, reduzindo aqui o C, né? Diminuindo o C, ó, aqui C igual a 1, aqui C igual a 0,8, 0,6 e 0,4. Olha como a corrente diminui drasticamente, né? A tensão diminui também, mas diminui muito pouco. Então é muito comum, para quem já teve experiência com módulo solar, você já sabe disso, é muito comum que mesmo num dia de alta nebulosidade, você tenha a VOC parecida com a VOC do Sol a pino. Por isso que caracterizar um sistema pela VOC não é bom. É bom caracterizar um sistema pela corrente, para você saber. Bom, se for em termos de temperatura é VOC, né? Mas em termos de iluminação é a ISC, tá? Que influencia mais. Bom, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. A aula 7 termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem e comentem aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha tido. Espalhe essa informação para quem vocês acham que pode ser de alta relevância, para a gente fazer a comunidade de energia solar fotovoltaica no Brasil crescer cada vez mais. Então, a próxima aula é a aula 8, onde eu vou falar sobre sistemas fotovoltaicos. Um grande abraço e até a próxima.